quando alguém morre e participa da ceia do Senhor, a Bíblia diz que você proclama a morte do Senhor. Na verdade, você está dizendo para os poderes e potestades: a aliança tem força na minha vida. Amém? Você declara para o céu que a aliança está em vigor na minha vida. Amém? A aliança de Deus inclui a cura, plenitude, prosperidade e bem-estar para a sua família. Glória a Deus. Eu quero continuar de onde paramos quando preguei algumas semanas atrás em 2 Coríntios 5,17. Vamos ver esse texto agora. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, aqueles que creem em Cristo são uma nova criatura. Continua dizendo: as coisas antigas já passaram. Eis que novas coisas, ou seja, todas as coisas se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, não da condenação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Você sabia que o mundo não escutou pregadores cristãos, em geral, dizendo que Deus não está irado, não está aborrecido com você, Deus não lança em conta pecados sobre você. Deus enviou seu Filho para morrer por você. Foi quando ainda éramos pecadores que Cristo morreu por nós. Deus o amou quando estava na sua pior condição. Deus entregou o seu Filho quando você era pecador. Amém? E está muito claro, Deus nos deu o ministério da reconciliação e não da condenação. E a palavra diz que Deus não lança em conta os nossos pecados. Deus não está contando os nossos pecados. Os seus parentes talvez não sejam salvos, os que não creem em Cristo, os que não conhecem o maravilhoso Evangelho, as boas novas celestiais, aqueles que não acreditam não são salvos. Mas Deus não lhes imputa pecado. Eles precisam ouvir que Deus não está lançando em conta os seus pecados. Venha para casa. Por que se contentar com a comida dos porcos, quando na casa do Pai existe pão suficiente e sobejando? Amém? Por que se contentar com aqueles que o amam pelo que pode dar? No momento que não pode oferecer nada, eles vão embora. Amém? Volte para a casa do Pai, onde seu amor é incondicional. Ele vai abraçar você mesmo que você ainda cheire como os porcos. Ele vai entregar a você todas as suas bênçãos, porque o seu amor por você é incondicional. Nada pode fazer Deus amá-lo mais e nada pode fazer Deus amá-lo menos. Deus o ama incondicionalmente. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. E a palavra que temos para o mundo é esta: Deus não está contando seus pecados contra você. Amém? Raramente escutamos isso, mas está na Bíblia. Deus não está lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse apelando por nós. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Deus não está com raiva de você, porque está com raiva de Deus. Deus não tem nada contra você, porque você é contra Deus. Volte para casa, o Pai está esperando por você. Glória a Jesus, não importam quais são suas falhas. Ele continua querendo dar a você muitas coisas. Quer derramar muitas bênçãos. Ele anseia por derramar seu amor sobre você, amém? Deus ama vocês, irmãos. Por isso temos que dizer para o mundo: a boa notícia é que Deus não imputa pecados em você. A morte do seu filho é uma declaração de que Deus ama você. No lugar de punir seus pecados, Ele pegou seus pecados e os colocou sobre Cristo. E Deus puniu o seu filho no seu lugar, para que Deus não puna você por seus pecados. O pecado não pode ser punido duas vezes. É a lei da dupla punição. Nenhum crime pode ser julgado duas vezes segundo a lei. Amém? Glória a Deus. Amém? Você é advogado, né? Percebi o advogado concordando. Estamos em boas mãos, aleluia. Agora, o versículo seguinte diz algo muito poderoso que aconteceu quando Jesus morreu no nosso lugar. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Pedro falou que ele não cometeu pecado. João disse nas suas epístolas que nele não havia pecado. Ele não conhecia o pecado, não cometeu o pecado e nele não havia pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós ali na cruz.
para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Veja, algumas semanas atrás Deus começou a falar comigo, compartilhei com os pastores, que chegou o momento e todos os anos eu gosto de dar um curso para que você entenda mais a respeito da nova aliança e da justiça. Amém? Nós temos estado em um avivamento, já tem anos, uma revolução do Evangelho, e essa nova geração precisa ouvir o que eu compartilhei anos atrás. Amém? E Deus adiciona sempre algo novo para nós. Amém? Está pronto para esse curso especial? Essa mensagem vai trazer renovação para você. Glória a Deus. Vamos rever o versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deixe-me falar algo sobre a justiça, ok? Quando lemos a Bíblia, Paulo falar a respeito da justificação pela fé, aqueles que são da fé, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Esses textos falam da justiça pela fé, não a justiça pelas obras. No Antigo Testamento, você tinha que obedecer a Deus e obedecer em tudo, todos os 10 mandamentos para que você fosse justo, certo? Ninguém conseguia. Se conseguiam no exterior, não conseguiam na mente ou dentro do coração. Mas no Novo Testamento que Jesus estabeleceu para nós, amém? Basta crer no que Jesus fez e Deus conta como justiça. Deus diz, você é santo e culpável aos meus olhos. Amém? Sob o antigo pacto, certo? Os profetas chamavam seus pecados à lembrança. Mas os profetas do Novo Testamento falam da sua justiça em Cristo. No antigo pacto, Deus dizia, eu vou lembrar do pecado de vocês, não vou esquecer, até a 3ª ou 4ª geração. Mas a nova aliança, por causa da morte, o sepultamento e ressurreição de Jesus, Deus diz nesse novo concerto que ele não se lembrará mais dos seus pecados. Boa notícia. Estamos lidando com Deus que não se lembra mais dos nossos pecados. Não lembra. Amém? Por alguma razão as boas novas não são boas nos nossos dias. É difícil ouvir boas notícias, mas as boas novas do Evangelho são essas. Deus o considera justo aos seus olhos. O considera merecedor de todas as suas bênçãos. O considera digno de receber tudo o que ele tem para dar. Amém? Você olha para você e faz a pergunta, como posso ser justo, pastor? Como isso é possível se as minhas ações não são justas? Voltemos para o versículo. Como Jesus se tornou pecado? Ele cometeu pecados para se tornar pecado? Não, não cometeu pecado. Então, como se tornou pecado? Ele recebeu o pecado na cruz. Assim como nos tornamos justos fazendo obras de justiça? Não, recebemos a sua justiça. Amém? Quando Jesus recebeu nossos pecados, ele foi amaldiçoado? Sim. Deus não disse, você é meu filho, está levando os pecados dele, eu não vou amaldiçoar você. Não, a Bíblia diz que Jesus foi amaldiçoado por nós. Gálatas 3,13. Amém? Apesar de estar levando os nossos pecados, ter os recebido, Deus o amaldiçoou. Da mesma forma, nós recebemos a sua justiça, seremos abençoados? Deus não diz, essa é a justiça do meu filho, eu não vou abençoar você. Não, Deus vai tratar você como se você fosse merecedor. Como Cristo foi amaldiçoado, eu serei abençoado. Você é abençoado. Amém? Cremos que na cruz ocorreu uma divina e gloriosa troca. Uma vez que você é justo diante de Deus, essa justiça que você tem é uma dádiva, não uma recompensa. E a Bíblia diz em Romanos 5,17 que se receber o dom da justiça, reinará em vida sobre o pecado, sobre a pobreza, sobre a doença e a morte. Em vida, reinará em vida. Será cheio de vida e reinará em vida. A versão amplificada diz, reinarão como reis em vida. Eu gosto disso. Amém? Assim, a justiça é uma dádiva, não é recompensa por suas obras. Aprenda a receber essa dádiva. Você crê que recebeu essa dádiva? Dê um sinal. Amém, glória a Deus. Quantos agem como alguém que recebeu? Eu não vi tantas mãos se levantarem. Quantos agem dessa forma? Eu, quando oro, Deus me escuta, porque eu recebi a dádiva da justiça. Eu recebi o dom da justiça.
Quando estou enfermo, espero a cura, amém? Quando tenho um problema, eu sei que em Deus eu vou romper, amém? Eu espero boas coisas. Tem muita gente em Singapura, mas eu espero que boas coisas aconteçam comigo, amém? Não espero coisas ruins na minha vida, por quê? Porque sou a justiça de Deus em Cristo, amém? Uma coisa é receber, outra é agir como tal. Amém? Filho de Deus, você tem que se sentir especial. Deus o fez especial. Você não é uma pessoa comum andando pelas ruas. Não é uma pessoa comum indo ao shopping. Amém? Você é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, feito justo nele. Amém? Qualificado para receber a sua herança. E agora você é co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos e promessas. Amém, igreja? Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Você age como alguém que é a justiça de Deus em Cristo ou ainda está tentando a justiça própria? Está tentando merecer as bênçãos de Deus? Amém? Quero compartilhar algo que acho extremamente poderoso. Algo que impede a consciência da nossa justiça é a consciência do pecado. Diga, a consciência do pecado. E parece que, em muitos lugares, uma das coisas que os pregadores pensam que é bom para o povo é que se denunciar o pecado, fazendo as pessoas conscientes dele, as pessoas vão reconhecer o pecado e então vão se arrepender. Nada mais distante da verdade. Amém? Pregar o pecado para as pessoas fazendo-as conscientes do pecado é o oposto de tudo o que a nova aliança representa. A nova aliança é para você estar consciente da sua justiça em Cristo. O apóstolo Paulo, a quem Deus revelou 3/4 do Novo Testamento e o Evangelho da Graça, disse: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus. O artigo definido, o poder de Deus para a salvação, para a plenitude, para a salvação, para o bem-estar, para a prosperidade. Amém? O poder de Deus se encontra no Evangelho. Qual o Evangelho que Paulo pregava? Nesse Evangelho, a justiça de Deus foi revelada. Não foi no pecado do homem que foi revelado, mas na justiça de Deus dada a você. Amém? Temos escutado isso? Se não temos, não. Estamos escutando o verdadeiro Evangelho que Paulo pregava. Amém, igreja? Veja, qual o maior problema com o corpo de Cristo? A consciência do pecado. A Bíblia diz, a lei. Deixa eu mostrar um versículo em Hebreus capítulo 10. Versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei não são os benefícios que hão de vir. A lei é uma sombra. Minha esposa gosta do fato de eu sempre ter uma foto dela na minha carteira. Tem uma foto dela que sempre está comigo. Glória a Deus. Essa não é foto, essa também não é. Tenho só uma foto de duas mulheres. A minha mulher, aproxime a câmera. Essa é a foto da minha esposa e da minha filha. Mas você sabia que isso é uma sombra? É uma figura. Beijei só o papel. Certo? Não foi o real. O real beija de volta. Não é assim. Eu sei que ela vai assistir e ela vai me pegar. Veja só. A sombra jamais poderá suprir plenamente. Se você tem fome, certo? E eu colocar um frango frito do KFC e a luz bater formando uma sombra na parede, e eu disser, coma a sombra daquele frango, enquanto como o frango. Com certeza eu vou ficar satisfeito e você vazio. E ainda com fome, certo? A lei é uma sombra do bem que virá. Jesus é a substância. Os 10 mandamentos são sombras. São figuras. Estamos pregando sobre as sombras quando deveríamos pregar sobre a substância. Posso ter um amém? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam quanto às suas consciências.
Esse é o contexto. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. A versão livro diz, nunca mais tendo sentimento de culpa. O que está dizendo, olhe para mim, o que está dizendo é isso. Se o sacrifício de touros, bois e carneiros no Antigo Testamento, que tipificavam Cristo, eram sombras da substância, se esses sacrifícios tivessem eficácia, os adoradores não teriam sentimento de culpa. Deixe-me afirmar, o último sacrifício já aconteceu. Foi o sacrifício de Jesus. Foi um sacrifício eficaz? Vamos ao versículo 11, no mesmo capítulo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Touros, carneiros, oferecidos todos os dias, que nunca podiam remover os pecados. Uma coisa é esconder o pecado. Por exemplo, a minha roupa aqui tem manchinhas, bolinhas, mas isso aqui é moda. Mas imagine que tem uma mancha. Se na minha camisa tivesse uma mancha de tinta e eu cobrisse com meu paletó, seria chamado expiação ou cobertura. Expiar é cobrir. No Antigo Testamento os pecados eram cobertos pelo sangue de bodes e touros. Mas no Novo Testamento o sangue de Jesus removeu. Amém? Nada como o sangue de Jesus. E é gratuito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não cobre, remove. Posso ter um amém? Assim, a Bíblia diz que esses sacrifícios não podiam remover, somente cobrir. Cobrir, até que Jesus viesse remover por sua morte na cruz. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer quantos sacrifícios? Esse sacerdote, depois de um único sacrifício pelos pecados, para sempre assentou-se à direita de Deus. Agora, ele sentou porque o trabalho terminou. Voltemos ao verso 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se. Se apresentava, estava de pé, ele não se sentava, porque a obra nunca concluía. Oferecia repetidamente, diariamente, os mesmos sacrifícios. Mas Jesus ofereceu o único sacrifício pelos pecados, para sempre, e assentou-se. Amém? Sua obra foi concluída. Agora, de acordo com Hebreus 10, versículo 2, adoradores tendo sido purificados, não mais teriam consciência de seus pecados. Por que nos sentimos culpados, conscientes do pecado? Essa consciência lhe rouba a fé, rouba a sua iniciativa, rouba de você o sentimento de ser favorecido por Deus, rouba de você a boa vida que Cristo prometeu lhe dar. Amém? Mas alguns acreditam ainda que o propósito da ação é fazer as pessoas se sentirem culpadas. Mas o evangelho é para fazer as pessoas conscientes de Jesus. Amém, igreja? Para esse sentimento de culpa, a resposta é o evangelho. Mas ainda tem pessoas que pensam que o evangelho é a revelação do pecado. Não, não. Os profetas do Antigo Testamento relembravam seu pecado. Os profetas do Novo Testamento fazem você se lembrar da justiça de Cristo em sua vida, em sua consciência. Amém? Boas novas? Notícias muito boas. Amém? Temos que viver assim. Haja assim, filho de Deus. Ao sair daqui, espere que o sol esteja brilhando sobre você. Amém? Tudo no universo gira ao redor do homem e da mulher justos. A Bíblia diz claramente em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fala de você, de você. Sua oração é eficaz. Jesus disse no Antigo Testamento, quando eu falo Antigo Testamento, me refiro ao que aconteceu antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. O novo concerto começou com a sua morte. O testamento não tem força sem a morte do testador, certo?
Correto? Quando o Novo Testamento começou? Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, para a destra do Pai. Amém? No dia de Pentecoste, de fato começou um novo concerto. Amém? Assim, quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, podemos afirmar que era parte do Antigo Testamento. Existem muitas verdades do Novo Testamento, mas Jesus ministrou para os judeus dos seus dias e usava a linguagem do Antigo Pacto. Amém? Por isso diz, tenho muito a dizer, mas quando o Espírito vier, ele os guiará por toda a verdade do novo concerto. Amém? Amém? Assim o próprio Jesus, escute com cuidado, veio para ser o sacrifício. Não veio para ser um novo legislador. Veio para morrer por nossos pecados. E ser o eterno e único sacrifício. Amém? Assim, quando você tem sentimento de culpa, você não está no lugar que deveria estar. Ei, não está onde deveria estar, em Deus. Deus não quer você consciente do pecado. Ele quer que você seja consciente de Jesus. Deus quer que você se sinta justo. Posso ter um amém? Recentemente o Senhor falou comigo e disse, não somente culpa pelo pecado, mas de todos os derivados do pecado. Não os quero conscientes dessas coisas. Por exemplo, a consciência da doença. Deus não quer que você esteja consciente da enfermidade. Deus não quer que você pense na falta. Deus não quer você consciente da morte. Deus quer que seja consciente da vida, consciente da saúde, consciente de Jesus Cristo. Posso ter um amém? Quando você lê os jornais, assiste às notícias, com certeza vai ouvir falar de doenças crônicas, esse problema, aquele problema e toda sorte de enfermidades, certo? O mundo se alimenta de notícias negativas, mas essas coisas não são boas para a sua consciência, porque tudo aquilo que você pensa, isso você produz. Se está consciente da justiça, se sabe que Deus o fez justo em Cristo, o que você vai produzir? Justiça. Mas muitos pregam a consciência do pecado, para que se sintam culpados. Alguém diz, pastor, elas precisam se sentir culpadas. Se olhar no mundo para os descrentes, pessoas que não acreditam no Evangelho, que vivem no pecado, que agem de forma inconsequente, não pense que eles não se sentem culpados. Na verdade, a razão por que se envolvem com tanto pecado é porque a consciência deles os acusa. Por isso a música é tão alta. Estão tentando aplacar a consciência. Ninguém pode fugir da sua consciência. Onde você for, ela estará lá. Me escuta. A única boa nova que podemos apresentar ao mundo é que o glorioso Evangelho de Jesus Cristo resolve o problema da má consciência. No próximo programa. É a justiça de Cristo, não é a minha. Você é justo em Cristo. Tudo que Ele é